queria ler com você apenas o verso 58 e passo a uma exposição de algumas passagens, ou nós vamos correr pelo livro de Atos dos Apóstolos, e depois nós concluiremos com algumas aplicações a respeito desse verso. Então, fique em pé, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos juntos ler o verso 58. 1 Coríntios 15, verso 58. Leiamos então, queridos, juntos, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor, nós queremos não apenas crer dessa forma, mas crendo, agir dessa forma. Já mostramos e demonstramos e sabemos que nada nos falta. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, já nos deu a sua palavra, o seu Espírito Santo. O que falta mesmo, Deus, é nós nos dispormos. Então nos ajuda, Senhor, a compreender também essa palavra hoje, a perceber como a sua igreja, de fato, sempre receberá oposição nesse mundo, mas como o Senhor sempre também sairá vitorioso e vencedor. Seja então conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Amados, esse mesmo apóstolo que escreveu esse verso, que ficou guardado para nós, ele tinha, além dessa preocupação de estimular os seus ouvintes, uma outra preocupação particular para ele, e que ele conta para nós. Era o sentimento de devedor. Ele se chama, em várias vezes na Bíblia, ele se coloca como um devedor de Jesus Cristo. E eu acho que é um sentimento muito bom para nós entendermos que nós somos devedor ao Senhor Jesus e não credores de absolutamente nada. Nós somos devedores. Ele diz aqui mesmo nessa carta aos Coríntios, ele diz que ele é o menor dos apóstolos e que não é digno nem mesmo de ser chamado apóstolo. Que sentimento muito bacana, né? Quando a pessoa tem a humildade de reconhecer que tudo que ele é e tudo que ele faz é fruto exclusivo da graça de Deus. Ele diz também que, ele diz assim, ai de mim, e nós já fizemos uma exposição baseada nesse texto, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sentimento também de dívida, de ele dever isso a Cristo. E, portanto, ai dele, se ele não fizesse isso. Quem dera se nós pensássemos assim também. Que sentimento que nos impulsionaria a fazer a obra de Deus. Irmãos, falar de missões, às vezes torna-se muito difícil, porque, não pela complexidade do assunto, mas por você escolher um texto na Bíblia, porque a Bíblia toda fala de missões, toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vê a obra do Senhor em missão, o Espírito Santo de Deus atuando e expandindo a sua obra, e daí vem a dificuldade. Há poucos dias nós ressaltamos aqui também, ainda nesse mês, falando sobre o resultado da ressurreição de Jesus Cristo, mostrando como, a partir daquele dia em que Jesus coloca-se no meio dos seus discípulos, os seus discípulos têm consciência, então, que ele está ressurreto, de fato é verdade, ele não morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele mostra as mãos furadas aos seus discípulos, mostra o lado onde a lança encravou, ali manuseada por um soldado. Ele, então, sopra sobre aqueles homens o Espírito Santo de Deus, e aí há uma coisa extraordinária, uma mudança extraordinária na vida daquelas pessoas. Contudo,
Nós sabemos que a obra de Deus não é fácil. Quando ele mandou esses discípulos pregar a palavra de Deus, quando ele mandou que esses homens continuassem a obra que por ele foi iniciada, em momento nenhum, ele disse que teríamos facilidade para encontrar os eleitos de Deus. Ele não disse que seria uma vida fácil. Ele não disse que os eleitos de Deus, ao ouvir inicialmente a sua palavra, viriam correndo em busca da palavra. Muito pelo contrário. Ele disse que o mundo nos trataria com rejeição. Ele anunciou que os dias são maus e ele nos falou que nós enfrentaríamos muitas dificuldades. Mas ele deixou claro para nós uma coisa que ele disse aos seus discípulos, conforme João 15. Ele disse assim no verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão as vossas. Então isso, queridos, para aqueles homens foi um grande encorajamento, porque eles tomaram então conhecimento de que de fato a obra de Deus nesse mundo não é nada fácil. A obra que nós somos desafiados aqui a fazer, ela traz muita complexidade, muita dificuldade, traz mesmo a perseguição, traz separação, às vezes, de famílias. Separa, às vezes, pais e filhos, não fisicamente, mas confessionalmente. As pessoas passam a ter discussões e Jesus anuncia que é para isso mesmo que ele veio. Contudo, querido, apesar de todas essas coisas, nós temos uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o que devemos fazer. E eu acho que imaginamos que esses primeiros homens, eles tiveram uma vida fácil. Às vezes nós perdemos a percepção de que eles também passaram por muitas lutas. E que eles foram obrigados a reagir diante das adversidades, das perseguições que o diabo colocava em sua frente. Então é exatamente isso que eu queria caminhar no livro de Atos. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Atos, eu vou fazer citação de alguns textos e leitura de alguns outros, para que então nós percebamos isso, de como a obra de Deus em ação traz mesmo perseguição, mas como, à medida em que reagimos a isso, Deus dá crescimento à sua igreja, Ele proporciona crescimento à sua igreja. Tudo começou com o primeiro sermão. Ele não foi planejado, foi uma instrumentalidade de Deus. Os discípulos, segundo o livro de Atos, no capítulo 2, eles começaram a pregar, e pregar numa língua que as pessoas que eram de outras nações entendiam. Aquilo causou uma curiosidade extraordinária nos ouvintes. E mal interpretando, eles começaram a achar que aquelas pessoas estavam bêbadas. E o primeiro sermão surge então de uma necessidade de um esclarecimento disso. Pedro, aquele homem que era medroso, aquele homem que não tinha coragem de enfrentar os seus adversários, um homem que negou a Jesus, agora fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, ele se levanta e faz a defesa da sua fé. Ele tinha visto Cristo ressuscitado, ele tinha agora a convicção da vida eterna, ele tinha agora a habitação do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus no seu corpo, e ele então, corajosamente, ele se levanta e faz a defesa da fé. Não foi um sermão fácil, querido. Não foi um sermão açucarado.
não foi um sermão que falasse gostosamente ao ouvido das pessoas, muito ao contrário disso. Na conclusão desse sermão, ele deixa bem claro que aquelas pessoas, aqueles ouvintes, eram responsáveis pela morte de Jesus. Mas o Espírito Santo estava agindo. E em resposta disso, muitas pessoas foram então convertidas ao Senhor. Ora, instrumentalidade de Deus, graça de Deus e a ação de Deus mediante uma ação ativa e proativa de Pedro, em responder, em se levantar e partir para a defesa da fé. Resposta de Deus, 3.000 almas são salvas naquele dia através desse sermão. Em seguida, Lucas descreve então que Pedro, na subida ao templo, ele cura um paralítico de nascença. Aquilo, um ato que não foi planejado mais uma vez, um ato espontâneo, um ato que foi ato de fé. Como resposta disso, as pessoas ficam impressionadas de ver o que se aconteceu. O que Pedro faz com João? Mais uma vez, ele encontra oportunidade de pregar o Evangelho. Alguma coisa de extraordinário, queridos. Algo que ele planejou, algo que ele pensou, algo que ele idealizou em fazer, uma coisa grandiosa? Absolutamente não. A Bíblia diz que ele estava indo ao templo orar. Ele fazia o que era o seu dever. E em resposta a isso, Deus deu graça. E manda que um pedinte lhe peça esmola. E ele fita nos olhos daquele homem, ele não foge desse confronto, não faz o que infelizmente muitos de nós faz, evita essas pessoas, ele fita essa pessoa e oferece o que ele tem. E o que ele tinha? Jesus. Era o que ele podia dar. Em resposta a isso, Deus lhe dá um auditório. Deus lhe dá pessoas que ficaram impressionadas com aquela ação. E a Bíblia, então, demonstra que mais esse sermão proporcionou um aumento daqueles crentes agora para 5.000 pessoas. Nada de extraordinário, querido. O dever que cada um de nós talvez tenha que fazer e a resposta de Deus com uma graça extraordinária a uma ação comum. Mas isso levanta então a oposição por parte das pessoas do Sinédrio, dos sacerdotes e dos saduceus, conforme revelado em Atos 4. As pessoas estavam tentando fazer com que Pedro e João se calassem e os demais apóstolos. Eles não queriam ouvir a respeito de Jesus e eles viam que cada vez que o Evangelho era pregado, na sua simplicidade, mas na sua integridade, Deus respondia com extraordinária graça e fazia multiplicar o número dos crentes. Isso não satisfaz o diabo. É claro que o mais incomodado era o diabo e ele começa então ações mais ousadas. A primeira ação foi o escárnio, a gozação e o desprezo, chamando os crentes de bêbados. Agora, ele passa para uma ousadia maior. Não funcionou. Deus respondeu com graça. Deus fez multiplicar o número dos crentes. O que o diabo faz? Instiga agora ao Sinédrio, aos saduceus, a uma intimidação. Ele queria oprimir a boca de Deus nesse mundo, oprimir os crentes, calar a boca dos crentes nesse mundo. Pedro e João foram presos. E diz a Bíblia, capítulo 4, verso 18, que os sacerdotes, chamando-os, lhe ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João, continua o texto, lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
Queridos, que diferença dos dias atuais, quando as pessoas nos mandam calar e Deus nos manda falar, e nós ouvimos a voz das pessoas e não falamos, e não ouvimos a voz de Deus que nos manda falar. Que diferença! Pedro e João, após esse incidente, eles são soltos, eles foram intimidados e são soltos, diz a palavra de Deus. E eles se dirigem à igreja. E o que a Bíblia revela? Que a igreja se encontrava em oração. Que coisa extraordinária, não é, queridos? Enquanto irmãos padecem, outros oram. Enquanto uns sofrem, outros intercedem. E a Bíblia então revela a partir do capítulo 4, a partir do verso 32, que da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Igreja unida em oração e em socorro dos necessitados. Ora, nota de graça de Deus. Homem simples fazendo a simplicidade do Evangelho, fazendo e agindo com perfeita simplicidade, e Deus respondendo com graça, e fazendo a igreja crescer, e fazendo a igreja se multiplicar. Mas nem tudo é perfeito, querido. O diabo, então, ele muda a sua ação, mas não muda a sua estratégia. O que ele, então, faz agora? Conforme lemos no capítulo 5, ele semeia o mal no coração de dois dos servos de Deus. Não funcionou o escárnio, o desprezo e a gozação. Não funcionou a intimidação. Não funcionou porque eles faziam a vontade de Deus. E ele então semeia o mal dentro da igreja do Senhor, no coração dos crentes. Ele traz a infidelidade a um casal chamado Ananias e Safira. A pressão externa não estava funcionando, querido. Então, o mal tinha que ser semeado no seio da igreja. Porque corroeria a igreja de dentro para fora. Ananias e Safira, eles são mortos. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Eles brincaram com algo bastante sagrado. E a Bíblia, então, informa, a partir do verso 12 do capítulo 5, que o ministério apostólico da cura, da pregação e dos milagres extraordinários de Deus era, então, continuado. Eles continuam a pregar, eles continuam a fazer aquilo que era a vontade de Deus. E no verso 18, então, diz mais uma vez que eles são novamente presos. Agora, diz o texto, todos os apóstolos. Eles, então, são soltos. Mais uma vez, eles são ameaçados e soltos. Diz a Bíblia no capítulo 5, verso 41. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram surrados. Eles apanharam, eles foram não apenas agora intimidados, mas eles foram chicoteados. Sabe qual foi a reação dos homens de Deus? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Que reação, queridos. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar
e de pregar Jesus, o Cristo. Ah, querido, quanta diferença com os dias de hoje, onde nós não apanhamos, nós não somos surrados, nós não somos chicoteados e não temos coragem de falar. E nos intimida apenas uma intimidação, talvez de uma porta fechada, talvez de uma ameaça de alguém não falar mais conosco. É suficiente para amordaçar a nossa boca, para impedir que os crentes hoje falem de Jesus. Esses homens, eles reagiram com alegria, porque eles se julgaram dignos de padecer afrontas por causa do nome de Jesus. Eles estavam felizes por sofrer por esse nome. Queridos, o diabo, mais uma vez, ele não se alegra com isso. Ele vai então mudar a sua estratégia mais uma vez, mas não o seu propósito. Aquilo que ele havia semeado, então, no coração de um casal, agora ele traz um problema generalizado dentro da igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 6. Ele semeia a rixa, a contenda no coração das helenistas e das judaizantes. Ele quer promover agora a divisão da igreja. Como nós vemos isso nos tempos atuais, não é? Que igrejas que se racham, dividem, brigam por tantas coisas insignificantes. Queridos, nós lidamos com um ser muito astuto, que não tem limites em sua perversidade, na sua maldade, que usa de estratégias específicas mediante as resistências apresentadas a ele. Então, mais uma vez, ele muda a estratégia, mas o objetivo era calar a boca da igreja, era fazer com que a igreja deixasse de pregar o evangelho. As pessoas acorrem a Pedro e dizem a ele que estava havendo, então, privilégio para os judaizantes, e o propósito era, então, desviar a atenção dos discípulos da pregação e da oração. Qual foi a resposta de Pedro a isso? Diz o texto aí no capítulo 6, a partir do verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, as mesas. É necessário? Sim, é necessário. A igreja deve cuidar dessa parte, dessa área também, do assistencialismo. Mas não é razoável que as pessoas que são dedicadas à pregação e à oração cuidem disso, diz Pedro. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, qualificações para presbíteros, para diáconos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual que foi a resposta do Espírito Santo de Deus? Lucas registra no verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mais uma vez, irmãos, ação do inimigo, resistência do povo de Deus, ação do povo de Deus baseado única e exclusivamente na palavra de Deus, nada de extraordinário. E em resposta a isso, Deus dava crescimento à sua igreja. Mas faltava uma coisa: a igreja estava concentrada em Jerusalém. Jesus Cristo tinha mandado que a igreja, ao receber poder, ela avançasse, ela se desenvolvesse por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra.
E isso não é uma opção, isso é uma obrigação crescente. Nós temos que ir alcançando esses estágios. Mas apesar disso, a igreja permanecia em Jerusalém. E quando então, no capítulo 7, Estevão prega o seu sermão, e ele acusa aqueles homens de também matarem a Jesus. E a acusação que tinham contra ele era exclusivamente porque ele falava e pregava o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado e morto. A igreja passa então a sofrer perseguição. E ela se espalha agora, não apenas por Jerusalém, mas pela Judéia e por toda a Samaria. Ela avança. Então o cumprimento da ordem de Jesus Cristo estava então à ação. Pela instrumentalidade de Deus, pela providência do Espírito Santo de Deus e pela operosidade dos crentes em fazer aquilo que a palavra de Deus determina para cada um de nós. Alguma coisa de extraordinário estava acontecendo. Algo que não estivesse previsto e mandado pelo Senhor nas Escrituras, absolutamente. Os feitos extraordinários acompanhavam a pregação do Evangelho. Não era o que chefiava as comitivas dos discípulos. Interessante é que aquilo que parecia ser uma vitória para o diabo, porque nenhuma pessoa aparentemente foi convertida. Estevão foi apedrejado, ele foi morto, o pregador perdeu a sua vida, mas diz a Bíblia que lá estava um jovem chamado Saulo, o maior pregador, o maior missionário, o maior teólogo que esse mundo jamais conheceu. E ele foi impactado pelo aquele sermão. E ele então, o que parecia ser uma vitória para o diabo, na verdade, Deus mais uma vez agia extraordinariamente e trazia então para o seu reino um dos maiores missionários que esse mundo já conheceu. Mas como resposta a essa expansão do Evangelho, a Bíblia diz que Filipe, um desses diáconos, tinha morrido, que era Estevão. Agora, um dos outros 7 diáconos que escolhidos, de boa reputação, que gozavam de boa reputação no meio, não só da igreja, mas fora da igreja. Essas pessoas, o segundo diácono, vai a Samaria, e lá Deus usa dessa sua vida extraordinariamente. Os discípulos, os apóstolos não deixaram de orar, eles permaneciam orando, eles permaneciam pregando a palavra e deram a instrução correta, e a igreja agiu corretamente, escolhendo homens capacitados para exercer a liderança bíblica, homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, pessoas que não apenas distribuíam mesa, queridos, não serviam apenas as mesas, mas que tinham coragem de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipe então chega em Samaria. A Bíblia diz que na sua pregação os demônios fugiam dos corpos das pessoas. E algo extraordinário estava acontecendo a ponto de queimarem os livros de bruxaria. Algo fenomenal, baseado numa ação simples da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipe, então, no seu retorno, ele é conduzido até a estrada de Gaza. Ali ele tem contato com o etíope.
Ali ele vai pregar o evangelho a esse homem, que vai levar o seu evangelho, o evangelho de Jesus, para regiões longínquas, para os confins da terra. Deus é tremendo, queridos. E Lucas, então, ele faz novo registro. A igreja edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Mais uma vez, amados, o que é que o Espírito Santo tenta demonstrar a cada um de nós, cristãos, nos dias modernos? Problemas nós teremos sempre. Dificuldades, lutas, resistências, adversidades, sempre teremos. A questão é se nós estamos fazendo segundo a palavra de Deus nos orienta. Se nós estamos respondendo a isso segundo os preceitos bíblicos da palavra de Deus. Porque se estivermos, queridos, o crescimento é natural. Nós não precisamos de muitas coisas extraordinárias para ver a igreja do Senhor Jesus crescendo. E então, chegamos ao relato do primeiro não-judeu convertido, Cornélio. Pedro, ele foi resistente. A Bíblia mostra que ele não queria pregar aos gentios. O Espírito Santo, mais uma vez, age. Convence Pedro dessa necessidade, da necessidade do cumprimento da palavra de Deus. Cornélio é convertido com toda a sua família. Resultado disso, capítulo 12, verso 24. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos comunica: ajam corretamente e não se preocupem com a expansão da igreja. Deixem isso pela conta do Senhor, nas mãos de Deus. Façam o que é mandado fazer e confiem no Senhor. Ele vai dar expansão à sua igreja. A Bíblia, então, volta-se para o apóstolo Paulo. Vai mostrar agora Paulo substituindo Pedro como o centro das atenções, o apóstolo dos gentios. Era mais uma vez o propósito de mostrar então que o evangelho da graça do Senhor era então chegado também aos gentios. A igreja de Antioquia, na qual Paulo fora trazido por Barnabé, que agora mesmo nós cantamos, é levada pelo Espírito Santo de Deus a enviar esses dois irmãos missionários, com João Marcos, a uma viagem de pregação do Evangelho. Em Listra, Paulo é apedrejado, a Bíblia nos conta isso no capítulo 14. Mas ele não se intimida, mais uma vez, ele reage com naturalidade, ele tinha a convicção do seu dever a cumprir. E o seu propósito, então, é retornar para dentro da cidade, continuar a sua pregação, e essas notícias começam a se espalhar por entre os gentios. O evangelho continua a crescer, ao ponto de Deus, diz a palavra do Senhor no capítulo 19, por mãos de Paulo, fazer milagres extraordinários. O que Paulo fez? Ele não invocou nome extraordinário nenhum, ele não deu ordem, ele não fez o evangelho da prosperidade, de milagres. A única coisa que ele fez foi pregar a palavra de Deus, cumprir o que o Espírito Santo determina. A mim e a você, querido. E os resultados eram colhidos por Deus. No capítulo 17, Paulo chega a Atenas, e ao invés de passear pela capital do mundo na época, ele tem a preocupação de pregar o evangelho aos atenienses. Você se lembra como o livro de Atos é concluído? O que você tem
em mente quando você pensa na conclusão do livro de Atos? Talvez o que a gente mais lembre é que Paulo foi preso. Estava na cadeia. Queridos, mas não é essa a observação que o livro traz. Não é assim que o livro é concluído. A conclusão do livro de Atos é essa. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. O que ele fazia? Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, a simplicidade do Evangelho. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ou homens cheios do Espírito Santo de Deus, que tinham como preocupação absoluta pregar, falar unicamente, fazer aquilo que Cristo mandou fazer sem nada de extravagância, sem nada de extraordinário. E contavam que, em resposta a isso, Deus sempre agraciaria. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero fazer algumas aplicações a respeito disso, querido. Em primeiro lugar, você é crente. Eu estou falando para crentes. Eu estou falando para pessoas que são salvas pelo Senhor Jesus. Todos nós aqui somos salvos pelo Senhor Jesus. Tudo que Deus precisava nos dar, Ele já nos deu. Até mesmo a sua palavra, a compreensão, e até mesmo o seu Espírito Santo para nos revelar a sua vontade. Queridos, você pensar que você vai ter vida fácil, pensar que você vai sair daqui hoje, quem sabe, né? Espero eu em Deus, motivado a fazer o que Jesus Cristo te manda. Mas imaginar que você vai falar para uma pessoa aqui fora, na sua casa, no seu trabalho, e ela vai cair de joelhos diante de Jesus? Que pode acontecer, pode, querido, mas provavelmente não será o que vai acontecer. O diabo, ele vai sempre, como vimos, tentar inibir. Ele usa de desprezo, de humilhação, ele usa de intimidação e ele usa de maltrato. Quando essas coisas não dão certo, que vem de fora para nós, ele semeia o mal aqui dentro. Ele coloca infidelidade no nosso coração. Ele coloca desconfiança no nosso coração, ao ponto de nós nos dividirmos, racharmos a igreja do Senhor Jesus. Porque ele sabe que Jesus disse que nós alcançaríamos o reconhecimento das pessoas de fora na medida em que nós fôssemos um, em que nós nos amássemos, em que nós fôssemos de fato um só corpo. É essa a palavra do Senhor. Então ele tudo vai fazer, ele vai se empenhar, ele vai se dedicar para de alguma forma ele conseguir com que a igreja do Senhor Jesus seja destruída. Então, querido, não adianta você arrumar desculpa, dizer que você tentou falar, mas as pessoas não querem ouvir. Não querem mesmo, não. Já está anunciado isso. Não adianta você dizer que, eu não quero ficar sem amizade. Provavelmente vai ficar mesmo, porque as pessoas não querem ouvir do Evangelho. Convide para um futebol, convide para um barzinho, convide para uma pipoca, para um churrasco, e nós vamos ter um auditório imenso. Agora convide para a igreja, isso você não vai ter.
Mas isso é sabido, tem alguma coisa de novo nisso? Não tem. Por que então nós queremos imaginar que somos melhores do que esses homens, irmãos? Então, em primeiro lugar, tenha essa consciência. A Bíblia nos informa que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. Ele está no mundo. E Jesus Cristo permite que ele esteja para provar a nossa fé, a nossa vontade, a nossa obediência e a nossa determinação em fazer o que ele mandou nos fazer. É para isso que ele está aí. Mas ele nos deu o Espírito Santo. Filhinhos, diz o apóstolo João, vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. Ah, querido, quem dera se crêssemos nisso de todo o coração, hein? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não somos mais do mundo. Quem dera se crêssemos nisso. Que apesar das adversidades, fazendo apenas aquilo que o Senhor nos manda fazer, na simplicidade do Evangelho, Deus responderia com uma graça extraordinária. Em segundo lugar, tem esse primeiro padrão, e em segundo lugar nós sabemos, como vimos na Bíblia, que todas as vezes que a igreja do Senhor Jesus responde com simplicidade e biblicidade, fazendo na simplicidade o que a Bíblia nos manda fazer, todas as vezes, Deus vai dar crescimento. Todas as vezes. São 6 ou 8 registros de vitória que o Espírito Santo insere no livro de Atos. E exatamente nos momentos mais críticos, mais cruciais da igreja de Jesus, que é para mostrar que ao ponto em que a igreja resiste e reage, o crescimento acontece. Porque Deus é o maior interessado em missões, irmãos. Não existe ninguém mais interessado nesse mundo em ver a igreja crescendo do que Jesus Cristo. São 2 padrões extremamente interessantes para nós. Basta, irmãos, que nós sejamos sadios. A árvore, quando ela é sadia, ela dá fruto. O corpo, quando ele é sadio, ele cresce. Naturalmente. Em terceiro lugar, eu creio que nós precisamos tomar também conhecimento, mas não é ouvir, é acreditar que isso é palavra de Deus exposta a nós. É a igreja que promove o seu crescimento. Não é o pastor, irmãos, não é o presbítero, não é o diácono, não é um evangelista. É a igreja unida que promove o seu crescimento. No livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E é esse corpo que, diz a Bíblia, ajustado, ele promove o crescimento. Os líderes, eles capacitam, eles são responsáveis por capacitar a membresia, para que então os membros promovam o crescimento da igreja. Então, querido, tome consciência disso. É assim que a Bíblia ensina. Não adianta nós contratarmos 20 evangelistas, 30 pastores, se assim fizermos e se não estivermos interessados no crescimento,
a Bíblia nos deixa bem claro que não é assim que vai acontecer, querido. É a igreja que promove o seu próprio crescimento. Enquanto membros da igreja não estiverem dispostos a promover o seu próprio crescimento, não se interessarem por esse assunto, queridos, nada de extraordinário vai acontecer no reino de Deus, acreditem nisso. Mas em quarto lugar, o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, também é nos informado na Bíblia que era um momento de uma dor imensa, uma luta, uma terrível, uma igreja impressionantemente desunida, a igreja de Corinto. Tinha tudo que um pastor talvez não quisesse para pastorear aquela igreja. Mas qual é o conselho do apóstolo Paulo a essa igreja? Irmãos, em primeiro lugar, sejam firmes, queridos. Estejam firmados nas doutrinas bíblicas, na doutrina dos apóstolos. Firmem-se nisso. Procurem não se deixar perturbar, ser abalado pelas coisas externas, pelas dificuldades, pelas muitas doutrinas que tem nesse mundo. Não se permitam ser abalados por isso. Não percam o foco. Então sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. É a árvore que dá fruto, mas é a árvore que dá fruto o ano todo. Não é a árvore que dá fruto uma vez por ano. É sempre abundantes na obra do Senhor. Não é o caso, queridos, de nós nos reunirmos para uma ação missionária. É o caso de nós sermos missionários. De nós indo pregar o Evangelho. E não ir e pregar o Evangelho. Indo, caminhando. À medida que você vive, você pratica missões. Porque esse é o seu modo de vida. Isso é o que te dá prazer. É a obediência ao Senhor por gratidão, por receio, por ser o menor, por ser humilde. A razão você escolha, mas faça. E Deus é tão misericordioso, irmãos, mas tão bom, que Ele diz assim, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ah, irmãos, quantos de nós não têm a experiência de ter desenvolvido alguma coisa e não ter reconhecimento? De não ter recebido nem valor monetário e nem reconhecimento pelo que fizemos. Quantos de nós temos experiência nisso? Mas no Senhor, irmão, o seu trabalho não é vão. Não chegou o tempo ainda da recompensa. Um dia, a Bíblia diz que na volta de Jesus Cristo, quando Ele vier, Ele trará a nossa recompensa, o nosso galardão. E então nós estaremos não apenas para sempre com o Senhor, mas recompensados por aquilo que fizemos então através do corpo. Irmãos, eu desejo muito que tenha ficado claro para nós que fazer missão não é um ato, é um estilo de vida, é uma prática cotidiana. É algo que você escolhe fazer por obediência, por se considerar devedor, por temor, seja qual for a razão. Mas algo que é desenvolvido também pela própria igreja. Espero que tenha ficado claro que Jesus Cristo não prometeu boa vida, não prometeu sucesso, Ele apenas mandou fazer.
E cada vez que nós agimos de conformidade com a palavra de Deus, a resposta vem com graça. Deus mostra que agradou-se das nossas atitudes, dando desenvolvimento e o crescimento tão desejado por nós para a sua igreja. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Eu queria que você louvasse, mas refletisse em tudo que você ouviu. Coloque-se, por favor, em pé e vamos louvar ao Senhor.